Vamos então dar aqui uma explicação àquelas dúvidas que tu enviaste por mail. Começando aqui pelo livro da raiz, portanto, ok. Vamos então ver o exercício 5, na página 28. Diz o seguinte: considera todos os números de 6 algarismos que se podem formar com os algarismos 0, 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Portanto, temos os algarismos 0, 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Ok. Fechou aqui. Bom, temos estes algarismos todos para usar. O que eu quero é formar um número. Alguns destes números têm apenas um 0, um 5 e um 7, estando estes algarismos em posições consecutivas. Quantos são estes números? Portanto, eu vou formar um número de 5 algarismos, de 6 algarismos, em que o 0, o 5 e o 7 são 3 dos algarismos e têm que estar em posições consecutivas. Portanto, vamos ver aqui um caso possível. Portanto, posso ter aqui, por aqui, 6. Portanto, vou só dizer que este é o exercício 5. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, teoricamente, um dos problemas aqui do exercício é que eu não posso pôr aqui 0, 5 e 7. Poderia pôr, se calhar, 5, 0, 7, não é? São os 3 números consecutivos. E depois, para as restantes 3 posições, digamos que tenho liberdade total de fazer aqui uma escolha. Ora bom, vamos ver aqui então o problema. O problema aqui desta situação é que... Deixa-me só ler novamente. Ok, está certo. A ver se estava a cometer aqui algum erro, mas são 6 algarismos, está tudo bem. Pronto. A questão que se coloca aqui é como é que eu vou então formar aqui um número em que eu tenho o 5, o 0 e o 7 em posições consecutivas. Temos aqui um pequeno problema. É a situação do 0. De facto, uma das formas que eu tinha de contar isto era pensar, ok, relativamente aqui ao 5, ao 0 e ao 7, eu posso pensar que tenho 3 fatorial formas diferentes de colocar aqui estes 3 números, não é? São as 3 permutações entre os 3. No entanto, este 3 fatorial está, por exemplo, a colocar o 0 na primeira posição. Ora, o 0 não pode estar na primeira posição porque senão o número não é considerado um número de 6 algarismos, mas sim um número de 5 algarismos. No entanto, o truque para trabalhar com o algarismo 0, uma vez que ele não pode estar na primeira posição, é do género considerar que ele pode estar na primeira posição, isto é, pensar em todos os números e dar liberdade ao 0 para ele ocupar a primeira posição, mas depois retirar os casos em que nós vamos ter 3, 4, 5, 6, em que nós vamos ter o 0 na primeira posição. Na minha ótica é a forma mais fácil de fazer isto. Ok? Portanto, é dar total liberdade ao 0 para ele ocupar a primeira posição ou não, e retirar o caso, ou os casos, em que o 0 ocupa a primeira posição. Ok? Portanto, 3 fatorial aqui, vezes. Agora, relativamente aos outros algarismos, portanto, só podes usar um 0, um 5 e um 7. Não diz aqui que os algarismos têm que ser diferentes, já estive aqui a retificar isso. Portanto, posso usar qualquer um dos... portanto, aqui só tenho que eliminar o 0, o 5 e o 7, ficam o 1, o 2, o 4 e o 8, portanto 1, 2, 3, 4 algarismos. Então posso ter 4 hipóteses de escolha para a primeira posição, 4 para a segunda, 4 para a terceira. Falta só contabilizar aqui uma situação que é este 5, 0 e 7 não tem que ocupar as 3 primeiras posições. Pode ocupar as 3 posições seguintes, ou as 3 posições seguintes, ou estas 3 últimas. Portanto, temos 1, 2, 3, 4. Vezes 4, em termos de posições para o 5, 0 e 7. Este 4 vezes 4 vezes 4 poderia-se também ter escrito, e aproveito já também para esclarecer uma das dúvidas que tu tinhas, poderia ser escrito como arranjos com repetição de 4, 3 a 3. Qual é a diferença entre os arranjos com repetição, ou completos, também se dizem assim, e os arranjos simples?
Ou seja, eu estou a falar deste caso, não é? Arranjo de 4, 3 a 3. Nos arranjos completos, a ideia é que tu, dos 4 elementos, e de que elementos é que estamos a falar? Estamos a falar aqui do 1, do 2, do 4 e do 8, não é? Destes 4 elementos. Destes 4 elementos, nós temos que colocar aqui 3 nestas posições. Então, dos 4, escolhemos 3, ordenamos os 3, por colocar 1, 2, 4 é diferente de colocar 4, 1, 2, escolhemos 3, ordenamos os 3 e ainda podemos repeti-los. Portanto, ainda pode aparecer 1, 1, 1, 1, 1, 2. Os arranjos completos fazem exatamente o mesmo que os arranjos simples, só que para além de escolher e ordenar, que é o que fazem os arranjos simples, portanto, aqui neste caso, o que eu estava a fazer nos arranjos de 4, 3 a 3, era dos 4 elementos escolher 3 e ordenar os 3. Aqui neste caso, mas atenção, aqui neste caso, não é? Os 3 elementos eram todos distintos, não conseguia repetir. Aqui neste caso, o que eu estou a fazer é dos 4, escolher 3, ordenar os 3 e ainda posso repetir. Ok? Portanto, isto é dado por 4 ao cubo. Aqui a fórmula é bem diferente, não é? Que é o 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial. Ok? Pronto. Mas também podemos usar aqui o princípio fundamental da contagem. Vai dar exatamente a mesma coisa. Normalmente, de facto, quando temos um problema de arranjos completos, normalmente o que nós fazemos é usar o princípio fundamental da contagem. Depois temos que tirar aqui o caso, ou os casos, em que o 0 aparece na primeira posição, que estão aqui a ser contabilizados, porque eu dei total liberdade aqui para o 0 ocupar aqui esta posição. Portanto, vamos ter que pôr o 0, o 5 e o 7, uma vez que eles têm que estar em 3 posições consecutivas. Temos aqui uma posição possível para o 0, não é? Estes dois, temos aqui 2 fatorial, que é o 5 e o 7 e o 7 e o 5. E depois, relativamente aos outros, 3. Portanto, podemos fazer 4 vezes 4 vezes 4. Atenção que não podemos passar estes 3 aqui para as posições seguintes, porque o 0 já não ficaria na primeira posição. E eu estou a descontar exatamente as situações em que o 0 está na primeira posição. Ok? Pronto. Relativamente agora ao outro exercício que tu penso que também pediste para esclarecer, já agora não sei quanto é que isto está, mas uma das opções deve ser a correta. Sinceramente, já não é só fazer aqui as continhas e ver o que é que dá. Relativamente aqui ao exercício 6, penso que também é uma das tuas dúvidas. Exatamente, 5 e 6. Vamos ver então aqui o exercício 6. Portanto, considera uma sequência alternada de letras e de algarismos. Isto é, uma sequência em que não há 2 algarismos consecutivos, nem 2 letras consecutivas. Um código de acesso a um cofre é constituído por uma sequência alternada com 4 letras e 3 algarismos. Ok, vamos ter então 4 letras e 3 algarismos. Ok. Considera todos os códigos que verificam as seguintes condições. As letras são todas vogais e distintas. Portanto, temos 4 letras que têm que ser todas vogais. Portanto, repara que as vogais que nós temos... são então o A, o E, o I, o O e o U. Temos 5 vogais. A soma dos algarismos tem que ser 6, a soma destes 3 algarismos. Quantos códigos existem nestas condições? Ok, atenção que algarismos pressupõem de 0 até 9, ok? Que são os algarismos da nossa numeração. Ora, quantos códigos existem nestas condições? Portanto, só não percebi muito bem aqui a fase inicial, deixa-me ler novamente. Considera uma sequência alternada de letras e de algarismos. Isto é uma sequência em que não há 2 algarismos consecutivos nem 2 letras consecutivas. Ok. Portanto, nós temos aqui que colocar no nosso código, temos 7 caracteres, 4 letras e 3 algarismos, mas tem que ser um código alternado. Vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para ser um código alternado de letras e algarismos, automaticamente vais ter que começar aqui na primeira posição com uma letra e finalizar com uma letra, porque não tens algarismos suficientes para fazer esta ordenação. A ordenação, isto é, a começar com os algarismos e não com as letras. Portanto, vai ficar letra, algarismo, letra, algarismo, letra, algarismo, letra. Portanto, temos aqui as 4 letras e os 3 algarismos. Para que a soma entre os algarismos seja 6, vamos ver aqui as somas possíveis. Para que seja 6, podemos ter, portanto, começando com o maior, temos 6, 0, 0.
Depois podemos ter 5, 1, 0. Podemos ter 4, 1, 1. Podemos ter 4, 2, 0. Podemos ter 3, 3, 0. Podemos ter 3, 2, 1. E penso que não me esqueci de mais nenhum caso. Não é? Ok? Portanto, dá 6. Desce 1, soma 1 ali. Desce 2, vai 2 para acolá. Podem ser distribuídos desta forma. Desce 3, vai 3 para ali e 1 para acolá. Ou 2, 1. Ok. Não há mais nenhuma situação em que eu tenha aqui somas iguais a 6. Ok? Portanto, em qualquer um destes casos, vamos ter, claro, naturalmente, soma 6, não é? Dos algarismos. Bom, então, para os algarismos temos aqui estas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas 6 hipóteses de escolha. Evidentemente que o 6 não tem que ocupar aqui a primeira posição e o 0 esta segunda posição e outro 0 a outra posição. Portanto, o que eu vou ter que fazer aqui vai ser mais ou menos o seguinte. Começando, por exemplo, com os algarismos. Relativamente aos algarismos, eu vou ter então, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 situações e para cada uma delas 3 fatorial, formas diferentes de organizar os meus números. Tem um pequeno problema. Se eu puser aqui 3 fatorial, estou a considerar todas as ordenações entre os 3. Bom, isso não é bem verdade. Neste caso, por exemplo, aqui é verdade porque os 3 algarismos são distintos. Neste caso aqui, já, vou só aqui assinalar com uma cor diferente. Neste caso aqui já não é verdade, porque eu aqui não tenho 3 algarismos distintos. Neste caso aqui já é verdade. Ora, é melhor aqui assinar. Neste não é verdade. Este também não vai dar certo. Vou ter aqui então este caso a dar certo e este caso a dar certo, porque tenho 3 algarismos distintos e de facto as permutações entre os 3 vão produzir sempre novas situações. Ou seja, aqui já estávamos aqui a cometer um erro, que é o erro mais comum neste exercício. Vamos ter que separar aqui a contagem da ordenação dos algarismos, no fundo, em duas situações. Temos aqui a situação em que os algarismos são todos distintos, e são 3 situações, e aí multiplicamos por 3 fatorial, evidentemente, mais as outras 3 situações em que temos 2 algarismos iguais. E aí podemos fazer, portanto são 3 na mesma, 3 situações, vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial. 3 fatorial contabiliza as permutas entre os 3, mas tem que ir por 2 fatorial, que são aqueles 2 algarismos ali iguais. Isto é o número total de formas diferentes de trabalhar os algarismos. Falta agora, para cada uma destas formas, colocar as letras. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4 letras, 4 vogais sempre distintas. Como a ordem interessa, tenho 5 disponíveis, então o que eu tenho que fazer é das 5 vogais, escolher 4 e ordenar estas 4. E, portanto, será este o número total de códigos que se podem fazer nessas condições pretendidas. Ok? Relativamente agora ao exercício, ora vamos lá ver. O teu mail está aqui. Depois temos da página 29 o exercício 9. Ok, vamos ver então o exercício 9. Voltando outra vez aqui. Bom, exercício 9. Vou dar aqui. Exercício 9 então. O João é colecionador de moedas. Recentemente mandou fazer uma caixa para colocar as suas 10 moedas mais valiosas. 3 são de origem portuguesa e 4 de origem espanhola. Portanto, temos 3 portuguesas, 4 espanholas, todas diferentes entre si. As restantes 3 moedas são de países diferentes, não é? Temos ainda mais 3 moedas de países diferentes.
Bom, sabendo que as 10 moedas são colocadas na fila, na caixa em fila, como exemplificada na figura, de quantas maneiras pode João dispor as moedas, de modo que todas as portuguesas fiquem juntas e todas as moedas espanholas também fiquem juntas? Bom, então vamos lá ver como é que ficaria esta situação. Temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moedas. Eu quero que as portuguesas fiquem juntas entre si e as espanholas também juntas entre si. Atenção que não é preciso que as portuguesas e espanholas fiquem todas juntas. É preciso que as portuguesas fiquem juntas entre si e as espanholas entre si também juntas. Ou seja, posso ter esta situação. As 3 portuguesas juntas e, por exemplo, as 4 espanholas juntas, mas aqui nestas posições, e depois para as restantes 3 posições vão as outras moedas dos outros países. Ok? Bom, então como é que nós podemos contabilizar? Eu não vou escrever assim, vou escrever uma situação diferente, em que temos as 3 portuguesas e seguidamente as 3 espanholas. Relativamente às moedas portuguesas, como elas são diferentes entre si, tenho 3 fatorial formas diferentes de as colocar. Relativamente às espanholas, como elas são diferentes entre si, tenho 4 fatorial formas diferentes de as colocar. Bom, agora falta-me pensar em duas coisas. Nas outras 3 moedas e nas diferentes posições que estas portuguesas e espanholas podem ocupar na sequência, porque estas 4 espanholas podem estar, por exemplo, nos últimos 4 lugares. Ou, como eu pus há pouco, estas 4 espanholas podem estar um lugar mais à frente, ficando ali um lugar vago e posso colocar uma de outro país. O mesmo acontecendo, por exemplo, com as portuguesas. O que é que eu costumo fazer nessas situações? Como eu quero que as portuguesas fiquem juntas, fundo as portuguesas num único espaço, fundo as espanholas num único espaço. É como se houvesse uma moeda portuguesa a representar as 3, uma moeda espanhola a representar as 4, e depois tem aqui as minhas outras 3 moedas que são de países diferentes. São tipo de um país 1, de um país 2 e de um país 3. Ora, o que eu tenho que fazer agora é permutar estas 4 moedas, apesar desta moeda ser uma moeda grande que ocupa 3 lugares e esta que ocupa 4 lugares. Mas no fundo o que eu tenho que fazer agora é permutar as portuguesas com as espanholas com do país 1, país 2 e país 3. Ou seja, tenho que fazer aqui vezes 5 fatorial, não é? Que estes 3 portanto, estes 3 mais aqueles 2. O que este 5 fatorial faz, é matar 2 coelhos de uma cajadada só. Permuta já estes 3 países entre si, que não tinham sido permutados, e ainda permuta as espanholas e as portuguesas com essas 3 moedas. E, portanto, vão ocupar diferentes posições. Ok? Mais. Ora, sendo assim, a opção correta, agora estava aqui a ver, é a opção B. Depois, relativamente ao página 31. Portanto, página 29, o 9 da página 31. O 19, o 20 e o 24. Vou aqui procurar. O 19, o 20 e o 24. Ok. Ok. Bom. Página 31, 19. Que é, mas é o 19. 19 todo? Ok. Bom. Vamos lá então. Bom, relativamente ao exercício 19. A Alice tem 4 livros de António Lobo Antunes. Portanto, 4 livros de António Lobo Antunes. 6 livros de Carlos Sagan. 2 livros de Fernando Pessoa. Que pretende arrumar uma só fila na prateleira que tem no quarto. De quantas maneiras pode a Alice arrumar os 12 livros, de modo que os livros de Carl Sagan fiquem juntos? Ok, portanto temos os 12 livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os livros de Carl Sagan têm que ficar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 livros de Carl Sagan têm que ficar juntos. De quantas formas diferentes pode ela arrumar então os livros nestas condições? Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos de fazer aqui 6 fatorial. Formas diferentes de colocar os livros de Carl Sagan. Vezes. Ok. Vezes. Bom, agora, os outros livros, como são
podem ficar aqui nestas 1, 2, 3, 4, 5, 6, nas restantes 6 posições. Tenho que garantir que os livros de Carl Sagan ficam juntos, então fundo isto num único espaço, à semelhança do que fiz aqui no exercício 9. 3, 4, 5, 6, e fica então com um livro, que na verdade representa 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, portanto vezes 7 fatorial. E já estão a permutar os restantes 6 e ainda colocar este, que no fundo representa estes todos, lá no meio deles. Ok? Seguinte, 19.2. Diz aqui, a mãe da Alice ofereceu-lhe alguns livros de Jorge Boesco, um conhecido matemático português. A Alice calculou que, juntando os livros de Jorge Boesco, existiam 4.976.640 maneiras de arrumar os livros na prateleira numa só fila, de modo que fiquem agrupados por autor. Ok, portanto, se eu agrupar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e ainda mais alguns livros do Jorge Boesco, que eu não sei quantos foram, temos então 4.976.640 maneiras diferentes de os arrumar. O que eles querem saber aqui é quantos livros ofereceu a mãe da Inês, ou melhor, querem que eu prove que a mãe da Inês ofereceu 3 livros de Jorge Boesco. Portanto, há aqui uma incógnita no nosso problema, N, o número de livros que a mãe ofereceu à Alice. O que eu preciso de fazer, isto não é uma pergunta muito comum, o que é comum é darem-me o número de livros que a mãe ofereceu à Alice e perguntar de quantas formas diferentes eu os posso organizar. Aqui a pergunta está totalmente ao contrário. No entanto, o que eu tenho que fazer é imaginar como é que eles calcularam este valor dos 4 milhões, arranjando no fundo uma expressão que o represente em função de N, em função do número de livros que foram oferecidos pela mãe da Alice. Ou seja, portanto, foi contabilizado esse número pensando da seguinte forma. Eu tenho 4 livros de António Lobo Antunes, tenho 6 livros de Carl Sagan e tenho 2 livros de Fernando Pessoa. Okay? E depois temos aqui do Jorge Boesco mais alguns livros, que eu não sei quantos foram, porque estão aqui umas reticências. Portanto, relativamente aos livros do António Lobo Antunes, temos logo 4 fatorial formas diferentes de os colocar. Relativamente aos livros de Carl Sagan, temos 6 fatorial formas diferentes de os colocar. Relativamente aos livros de Fernando Pessoa, temos mais 2 fatorial formas diferentes de os colocar. E relativamente aos livros do Jorge Boesco, como eles são N livros, tenho N fatorial formas diferentes de colocar. Mas falta aí contabilizar uma situação, porque os livros do António Lobo Antunes não têm que ficar nas primeiras 4 posições, podem ficar aqui no meio. Ora, eu tenho que garantir que os livros do mesmo autor ficam juntos. Então vou fundir os livros de cada um dos autores numa espécie de um único livro. E o que me falta fazer agora é permutar estas categorias entre si. Permutar estes conjuntos de livros entre si. Portanto, falta fazer aqui vezes 4 fatorial. Portanto, o que nós sabemos então é que 4 fatorial vezes 6 fatorial vezes 2 fatorial vezes n fatorial vezes 4 fatorial é igual a 4.976. 4.976.640. Bom, agora é só resolver esta equaçãozinha. Isto vai dar n fatorial igual a 4.976.640 a dividir por 4 fatorial vezes 6 fatorial vezes 2 fatorial vezes 4 fatorial. Ou seja, n fatorial vai ser igual a 6. Bom, como é que eu resolvo agora esta equação? Não há outra hipótese a não ser por tentativa e erro. Tenho que arranjar um número natural em que o seu fatorial seja igual a 6. Ora, por tentativa e erro, vamos perceber que o n só pode ser 3, não é? Se tentarmos ali o 3 fatorial é que é igual a 6. E, portanto, está aqui a solução da equação e está demonstrado aquilo que se pretendia. No 19.2b, vou ver se ele cabe aqui, 19.2b. Dizia então, a Alice vai escolher 4 livros para ler durante as férias. De quantas formas diferentes o pode fazer
sabendo que pretendo escolher pelo menos 2 livros de Jorge Buesco. Duas possíveis respostas a este problema são, aquelas duas que ali estão, numa pequena composição explico porquê. Ora, portanto, a Alice vai escolher 4 livros para ler durante as férias. De quantas formas diferentes o pode fazer, sabendo que pretende escolher pelo menos 2 livros de Jorge Buesco? Portanto, a experiência aqui consiste em escolher 4 livros para a Alice ler nas férias. Okay? Ela tem, neste momento, então, são no total, portanto, são 15 livros, não é? 4, 10, 12 e mais 3 do Jorge Buesco, que são 15 livros que ela tem. Vamos nós tentar dar a nossa resposta e depois vamos entender aqui a resposta que foi dada. Portanto, ela tem que levar pelo menos 2 livros de Jorge Buesco. Logo aí tem duas hipóteses. Pode levar 2 livros de Jorge Buesco ou levar os 3 livros. Portanto, se levar os 2, dos 3 livros, vai ter que escolher 2 de Jorge Buesco. E depois, dos restantes, portanto, dos restantes 12 livros, vai ter que escolher 2 para fazer os 4. Não é? Já tem aqui 4 e vai, portanto, já tem aqui os 4 e já tem aqui 2, peço desculpa, e tem que levar mais 2. Ou então, dos 3 livros de Jorge Buesco vai escolher os 3, e depois dos restantes 12 vai escolher 1. Ora, de facto, se fizeres aqui o cálculo de quanto dá combinações de 3 a 3 dá 1 e combinações de 12, 1 a 1 dá 12. E portanto temos aqui, para a nossa resposta, uma das respostas está aí apresentada, a primeira. Como é que foi calculada a outra resposta? Ora, a outra resposta tem para aí umas subtrações. Significa que o que se pensou foi pensar na totalidade de escolhas possíveis, portanto dos 15 escolher 4, livremente, quaisquer 4 que fossem, e retirar aquelas situações que nós não queremos. E o que é que nós não queremos? Como nós queremos que sejam escolhidos pelo menos 2 livros de Jorge Buesco, o que nós não queremos é que seja escolhido apenas um ou nenhum. No caso de não ser escolhido nenhum, então dos 12, que não são do Jorge Buesco, isto é, destes 12 que estão aqui, escolhemos 4. E também não queremos aquele caso em que temos um livro de Jorge Buesco e 3 livros que não são de Jorge Buesco. Portanto, dos 12 não, peço desculpa. Sim, pode ser dos 12, escolhemos 3. E depois, dos 3 de Jorge Buesco, escolhemos 1. Ok? Ora, isto vai dar combinações de 15, 4 a 4, menos combinações de 12, 4 a 4, menos combinações de 12, 3 a 3, vezes 3 por combinações de 3 a 1 dá 3. E, portanto, temos aqui mais uma resposta, que é a segunda resposta aqui ao problema. Okay? De qualquer forma, podemos falar na aula mais detalhadamente como é que as composições devem ser estruturadas e os cuidados que é preciso ter, mas estas são as duas possíveis respostas. Okay? Estas subtrações que aparecem quando elas aparecem na contagem é porque foi contado o que eu queria, contando tudo e tirando o que eu não quero. Okay? Mas, depois, tens ainda mais uma dúvida. Portanto, temos ainda o exercício 20 e o 24. Ok. O 20. Vamos ver aqui o exercício 20. Vou só aqui... Bom, exercício 20 então. Um baralho de cartas completo é constituído por 52 cartas, repartidas por 4 naipes de 13 cartas cada. Cada naipe tem 3 figuras. Extraem simultaneamente 6 cartas de um baralho completo. De quantas maneiras se pode fazer a extração de modo a serem exatamente 3 cartas de copas? Ok, portanto, de quantas formas diferentes se pode fazer a extração de modo a serem exatamente 3 cartas de copas? Ora, a nossa experiência consiste, numa extração, então, simultânea de 6 cartas de um baralho. E eu quero que saiam 3 cartas de copas. A primeira coisa é, quando se faz uma extração simultânea,
significa que ela está a ser feita ao mesmo tempo e, portanto, não há uma primeira, segunda, terceira e quarta carta. Ou seja, no meu problema, a ordenação não importa. Se a extração fosse sucessiva, isso já implicava uma primeira, segunda, terceira, quarta carta e, portanto, já haveria uma ordem e ela deveria ser contabilizada. Parece-me que aqui nesta experiência, como eu tenho que escolher 6 cartas, a minha experiência consiste só na escolha. Por isso eu vou contabilizar o número de formas diferentes de o fazer usando as combinações. Ok, eu quero que saiam 3 cartas de copas, mas atenção, que a experiência é escolher 6 cartas do baralho. Portanto, primeira coisa que vou fazer é das 13 cartas de copas que o baralho tem, vou separar as 13 cartas de copas das restantes cartas, vou lá às 13 cartas de copas e tenho que escolher 3, certo? Mas a experiência ainda não acabou, porque eu tenho que escolher na totalidade 6. Neste momento só tenho 3 cartas de copas, faltam mais 3 cartas. Então vou às restantes 39, não é? 52 menos 13 dá 39. E escolho as outras 3. E tenho aqui um número total de formas diferentes de, então, extrair as minhas 6 cartas com 3 cartas de copas. No 20.2, de quantas maneiras se pode fazer a extração de modo a sair exatamente uma figura de ouros e, no máximo, 2 cartas de paus? Portanto, de quantas maneiras se pode fazer a extração de modo a sair exatamente uma figura de ouros e, no máximo, 2 cartas de paus? Portanto, vamos extrair 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartas com 6 extraídas. Tem que ser exatamente uma figura de ouros. Uma figura de ouros. Vamos por aqui um FO. Figura de ouros. E no máximo 2 cartas de paus. Ou seja, no máximo 2 cartas de paus, o que é que isso implica? Podem ser 2 cartas de paus, ou então uma figura de ouros e apenas uma carta de paus, ou então uma figura de ouros e nenhuma carta de paus. Ora, nesta situação, o que eu tenho que fazer é das 3 figuras de ouros que existem, vou escolher uma. Portanto, das 3 figuras de ouros, escolho uma. De paus, existem 13. Das 13 cartas de paus, escolho 2. E depois, das restantes, portanto, no fundo o que eu estou a fazer aqui é a dividir o meu conjunto de cartas nas figuras de ouros, nas cartas de paus e nas restantes cartas. Ok? Portanto, figuras de ouros temos 3, cartas de paus temos 13 e agora vamos ir buscar as outras. Atenção que eu não posso incluir mais nenhuma carta de paus porque eu só quero 2 cartas de paus nesta situação. Tudo bem que eu esgotei aqui uma figura de ouros, mas eles não me proíbem aparecer novas figuras de ouros, penso eu. Sim, proíbem, sim senhor. Diz aqui sair exatamente uma figura de ouros. Só pode sair uma figura de ouros. Portanto, vou ter que excluir as figuras de ouros, vou ter que excluir as cartas de paus aqui para a escolha destas 3. Portanto, tinha 52, tenho que tirar as 13 de paus, fico com 39, tenho que tirar as 4 figuras de ouros, fico com 35. Não é? Portanto, das 35, escolhemos agora outras 3. Ok? Mais combinações de 3, 1 outra vez, vezes combinações de 13, 1 a 1, vezes combinações de 35, 4 a 4 agora para preencher estes 4 espaços. Ou então, tenho que sacar uma figura de ouros e depois uma carta, mas que não seja paus. Por isso é que vou ficar aqui a 35 combinações 4 a 4. 5 a 5, desculpa, não é? Para preencher os restantes 5 espaços. Isto dá um número total então de formas diferentes de eu fazer a minha extração. Ok? Pronto. Depois, uma outra dúvida é o exercício 24. Ora, o exercício 24. A turma da Cláudia tem 29 alunos, 15 raparigas e 14 rapazes. Portanto, temos aqui 15 raparigas e 14 rapazes.
A turma vai escolher uma comissão de 5 alunos para ir ao Conselho Pedagógico da escola. Considera que as tarefas que o aluno irá desempenhar na comissão são diferenciadas. Isto é muito importante. Portanto, vai ser escolhida então uma comissão de 5 alunos. O problema é que nesta comissão os alunos irão desempenhar funções diferenciadas. Ou seja, vai haver, por exemplo, um presidente, um tesoureiro, um secretário, um relações públicas. Quantas comissões podem ser formadas de modo a que a delegada seja escolhida e que no máximo exista um rapaz? Portanto, vamos pensar em situações. Temos então 1, 2, 3, 4, 5. 5 alunos, não é? Vão ser escolhidos lá para a comissão. Parece que a delegada tem que estar lá na comissão. Vou colocá-la. E no máximo tem que existir um rapaz. Ou seja, vamos ter aqui, para além da delegada, vamos ter aqui mais um rapaz, no máximo um. Ou seja, pode ter um rapaz ou então não ter nenhum rapaz. 4, 5. Bom, então vamos lá. Delegada. Temos uma delegada, naturalmente. Rapaz. Dos 14 rapazes, vou escolher um rapaz. E depois das 15 raparigas, vou escolher 3 raparigas. Atenção que aquilo que eu estou preocupado aqui por enquanto, eu gosto de fazer isto. Quando estou perante um problema de escolha e ordenação, gosto primeiro de fazer a escolha, portanto, no fundo, como se eu fosse ao grupo de alunos e escolhesse aqueles que eu quero para a minha comissão, mas como esta comissão tem cargos diferenciados, imagina como está aqui na primeira posição, vai ser o presidente, o segundo vai ser o secretário, o terceiro vai ser o tesoureiro, depois as relações públicas. Portanto, como há cargos diferenciados, eu ainda tenho que coordenar as pessoas aqui. Mas eu primeiro dediquei-me a fazer a escolha das pessoas que vão fazer parte da comissão. Agora vou destinar os cargos a cada uma delas. E, portanto, faço aqui vezes 5 fatorial. Depois temos aqui a situação em que eu tenho a delegada. Peço desculpa que aqui há um pequeno erro. Eu não estive atento o suficiente aqui, porque não há, naturalmente, 15 raparigas disponíveis para estas 3 posições. Há apenas 14 porque eu já gastei aqui a delegada. Não é? Portanto, a turma, segundo eu me apercebi, a turma da Cláudia de 15 raparigas e 14 rapazes, a turma vai escolher uma comissão de 5 alunos para, consegue as tarefas que cada aluno e na desempenho da comissão são diferenciadas, 4 comissões podem ser formadas de modo a que a delegada, que é feminina, seja escolhida e que no máximo exista um rapaz. Portanto, tem que tirar aqui uma rapariga, que é a delegada, que já foi aqui escolhida. Depois, temos a situação em que temos a delegada e, portanto, das restantes 14 raparigas, temos que escolher 4 para preencher o resto da comissão e, mais uma vez, fazer aqui vezes o 5 fatorial. Ordenar depois essas 5 pessoas que eu escolhi. Mais, no 24.2, considera agora que as tarefas que cada aluno deve desempenhar na comissão são indiferenciadas. Ou seja, neste caso, os alunos não têm tarefas, não têm posições diferenciadas, o que implica que a ordem dos elementos na comissão é indiferente, porque não há cargos nesse caso. Ou seja, estou perante um problema apenas de escolha. A questão da ordenação não é importante. De quantas maneiras pode ser feita a escolha, de modo que a comissão tenha exatamente 3 raparigas e que a delegada seja uma delas. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. A delegada tem que ser uma das raparigas. E tem que ter mais 2, não é? São 3 raparigas em que a delegada faça parte. Então temos aqui uma rapariga. Das restantes 14 raparigas escolhemos 2. E dos 14 rapazes escolhemos 2. E, portanto, temos aqui o número de formas diferentes de comissões pretendidas. A Cláudia e a Teresa fazem parte desta turma. Quantas comissões se podem formar de modo a que apenas uma delas faça parte da comissão? Aqui temos 2 hipóteses para pensar. Ora, temos 3 situações. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, apenas uma delas. Quantas comissões se podem formar de modo que apenas uma delas faça parte da comissão? Ok, então são 2 situações. Estava a interpretar aqui mal o exercício. Uma situação em que temos a Cláudia e mais 4 colegas.
ou então a Teresa e mais 4 colegas. Portanto, ok, então temos aqui a Cláudia, vezes, combinações. Ora, para as restantes 1, 2, 3, 4, para as restantes 4 posições, como não refere que tem que ter um certo número de raparigas fixo, então vou pensar nos alunos todos, que são 29, mas já escolhi aqui a Cláudia, não é? E portanto já fico com menos uma pessoa, tenho apenas 28 e dessas 28 pessoas vou escolher 5 aqui, 5 não, vou escolher 4 aqui para colocar nas restantes 4 posições. Ou então da Teresa, escolho a Teresa e dos restantes, não, 28 não, pois tem que ser 27, porque, mais uma vez, porque aqui neste caso, só um segundo, porque eu não posso colocar a Cláudia porque ela já está aqui colocada, mas também nestas restantes 4, ou nestes restantes 4, não posso colocar a Teresa, porque as duas não podem estar em conjunto, ou em simultâneo, na mesma comissão. Para eu garantir que a Teresa não está aqui, tenho que a retirar da minha escolha e fico só com 27 alunos. Dos 27 é que posso escolher 4 à vontade. Aqui exatamente a mesma ideia, portanto excluí da escolha destes 4 a Teresa porque já foi escolhida, a Cláudia porque não pode ser escolhida e fica apenas com 27 alunos. Ok? No 24.3, a comissão que foi escolhida na qual se incluem a Cláudia e a Teresa tem 2 rapazes e 3 raparigas. A comissão que foi escolhida, na qual se incluem a Cláudia e a Teresa, tem 2 rapazes e 3 raparigas. Os 5 alunos vão pousar para uma fotografia, colocando-se numa só fila. De quantas maneiras diferentes podem pousar para a fotografia, de modo que os rapazes fiquem nos extremos da fila e a Cláudia e a Teresa fiquem juntas? Portanto, aqui no 24.3, temos agora a comissão de 5. 1, 2, 3, 4, 5, já formada. Queríamos colocar aqui nas pontas os rapazes. Ok, penso que li bem. Tem 2 rapazes, 3 raparigas. De quantas maneiras diferentes podem pousar para a fotografia, de modo que os rapazes fiquem nos extremos da fila. A Cláudia e a Teresa têm que ficar juntas. Ok? Então, relativamente aos rapazes, eles são 2 rapazes. Há 2 fatorial formas diferentes de os colocar. Rapaz 1 aqui, rapaz 2 ali, ou o contrário, rapaz 2 aqui e rapaz 1 acolá. Vezes, relativamente à Cláudia e à Teresa, elas têm que ficar juntas. Fazemos 2 fatorial, porque pode ficar Cláudia Teresa ou Teresa Cláudia. Como elas têm que ficar juntas, fundimos aqui num único espaço e permutamos essa pessoa que no fundo representa 2 com a outra, ou seja, vezes 2 fatorial. Permutar esta aqui com esta aqui. Ok? Pronto, temos aqui um número total de formas diferentes, um número de comissões diferentes. Número de comissões não. Número de formas diferentes de pousar para a fotografia. Ok? Pronto, sendo assim, acho que ficamos por aqui. Já também te dei algumas dicas de como é que se pensa na questão da contagem. Vê lá se consegues fazer os restantes exercícios. Se mesmo assim tiveres dúvidas, manda novamente um mail que eu esclareço. Ok? Continuação de bom trabalho então.